Boa noite, começando aqui nossa live do Pri Convida. E um prazer chamando aqui o pessoal para entrar. E minha convidada já chegou, Udinha. Pontualmente às 19 horas, vamos começar a nossa live do Pri Convida. Tá tudo bem? Som, iluminação, tudo? Todas as quintas-feiras nós temos esse encontro marcado, que é o Pri Convida, onde eu sempre chamo um especialista para falar sobre vários temas relacionados ao emagrecimento e à obesidade. E hoje minha convidada é a doutora Maria de Lourdes, né? Eu chamo de Uda, que é uma endocrinologista super conceituada, que para mim está sendo uma honra tê-la hoje aqui comigo para falar desse tema, né? Na verdade, o hormônio ele pode ser um obstáculo, né? Ou um atalho nesse processo de emagrecimento. Então, muitas alterações hormonais, eles podem sim comprometer o nosso emagrecimento, tá? E o que são esses hormônios, né? Hormônios nada mais, nada menos do que substâncias produzidas por glândulas endócrinas que regulam vários sistemas do nosso organismo, né? Os hormônios, eles regulam desde o nosso sono até a nossa fome, a nosso libido. Na verdade, os hormônios, eles são responsáveis por tudo. Eles são uma chave mestra, né, de ligar e desligar o nosso metabolismo, ligar e desligar o nosso sono, enfim. Então, como numa orquestra que a gente tem uma sinfonia, todos os instrumentos devem estar afinados para que aquela sinfonia tenha uma apresentação bonita. Se a gente tem um desses instrumentos ou desafinado ou destoando, já não vai ficar bacana a sinfonia. Assim acontece com os hormônios, né? A gente tem no nosso organismo diversos hormônios. Só que um hormônio regula o outro. Um hormônio depende do outro. Se um hormônio está em desequilíbrio, ou se um hormônio desafinar, isso vai interferir nos outros hormônios e no nosso corpo como um todo, né? Então, para vocês terem uma ideia de quanto é importante esse equilíbrio, né? Eu acho que a palavra-chave quando se fala em hormônio é o equilíbrio, porque a gente passa por alterações hormonais, eu acho que desde a hora que acordamos, né? Então, se a gente dorme bem, já altera, se a gente dorme mal, já altera nossos hormônios. Na hora que a gente ingere qualquer alimento, já há liberação de hormônio, né? Se a gente passa um susto durante o dia, ou se a gente passa por uma aventura, já libera o hormônio da adrenalina. Se a gente come uma torta, já libera uma serotonina, né? Se a gente passa por um estresse, já libera cortisol. Então, realmente, nós somos regulados por hormônios. E como é que eu sei se eu estou bem, se meus hormônios estão regulados ou não estão regulados? Você sabe fazendo exames. É necessário, né? Hormônio não é uma coisa, suplementação, reposição hormonal não é uma coisa simples, tá? A reposição hormonal, ela se dá desde o momento que a gente, né, compra lá nosso anticoncepcional, até repõe melatonina, só que desde coisas que parecem ser simples até reposições mais complexas, tem que ter uma orientação médica, tá? Tem que ter um médico dizendo dosagens. Por quê? Porque, na verdade, se você fizer uso inadequado, isso pode comprometer sua saúde como um todo. Então, reposição hormonal é coisa séria, tá? E tá muito na modinha, né, essa questão de reposição de hormônio, reposição para engordar, reposição para emagrecer, reposição para tirar celulite, reposição hormonal para dar libido. E, na verdade, pode fazer até uma bagunça no nosso organismo. Então, a gente tem que ter realmente um médico, né, orientando, avaliando a necessidade, tá? Retirando quando necessário esses hormônios, porque para não causar danos maiores para nossa saúde, tá certo?
Então eu vou convidar aqui a doutora Uda. Na verdade, Uda que tem que mandar para mim Gente, essa é a minha 50ª live. Toda vez eu faço isso. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Uda. Oi, Fri, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá um Que pouquinho ótimo. escuro, mas tô lhe ouvindo bem. Tá, Onde você tá? deixa eu ver se eu Vá. aproximo um pouquinho, acendo aqui uma luz, rapidinho. Tá bom. Se vocês quiserem mandar qualquer informação, qualquer pergunta, vocês colocam aqui nessa interrogação que eu vou estar lendo essa pergunta para a doutora Uda, tá bom? Melhorou um pouquinho? Tem um pouquinho, mas tá bom. Enfim, Tá é o bonita. que temos. Eu tô aqui sozinha, nem dá para pedir alguém para me ajudar, mas enfim. Tá tranquilo. Uda, eu acho que esse tema é tão importante, né? Falar sobre hormônios, porque cada vez mais a gente vê matérias, a gente vê artigos científicos falando realmente da importância desses hormônios no nosso organismo, né? E ao mesmo tempo que cada vez mais a gente vê falando desses hormônios, cada vez mais vê essa popularização. E até eu digo que um uso indiscriminado, muitas vezes, né? Das pessoas, eu tô sem libido, vou repor uma testosterona, né? Vou na farmácia comprar não sei o que mais. Então ficou acho que um pouco banalizado. E é um perigo, não é? Ô, Pri, é muito, muito importante esse tema que você traz, porque é como você diz, é uma sintonia fina. Quando no rádio a gente precisa chegar naquele dial certinho para sintonizar o rádio, assim funciona o nosso organismo com os hormônios. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em adequação hormonal, em reposição hormonal, porque é importante que a gente saiba como está o nosso organismo antes de pensar em usar algum tipo de hormônio para ter um efeito extra, um plus, além do que a gente precisa. Porque na maioria Sim. das vezes você tem esse efeito plus, mas também vem uma série de outros efeitos que podem vir junto com eles. Então é importante que a gente entenda. O conhecimento é uma arma importante para a saúde da gente, né? Então, assim, você entender quais são os hormônios importantes, o que é que eu devo investigar, o que é que eu devo começar com o meu médico, é importante para ter uma vida em equilíbrio, né? Não fazer coisas que depois você venha se arrepender. Exatamente. Porque assim, muita gente tem a dieta assim da modinha, né? Eu vou repor para emagrecer GH. Eu vou fazer HCG. Então, eu acho que não é tão simples assim, porque ele pode até dar resultado, né? Porque nós produzimos nossos hormônios, né? Cada pessoa tem sua produção hormonal. Uns produzem mais, tem mulheres, exemplo, que produzem mais testosterona que outras mulheres, né? Então, e a gente, o nosso corpo já faz essa adaptação, né? Então, assim, se a gente começar a fazer essa reposição, o nosso corpo vai entender, né, que já está vindo eu estou conseguindo esse hormônio de outra forma e pode até comprometer a produção natural, não é isso? Com certeza compromete, com certeza. Com os homens, isso é o exemplo mais clássico. A reposição de testosterona no homem, ela atrofia o testículo. E atrofia de uma forma que depois, algumas vezes, quando ele para de fazer a reposição, ele não consegue mais produzir a testosterona endógena, a testosterona dele. Porque é como você disse, é tudo interligado, né? Então, assim, o hormônio para que o ovário e o testículo produzam testosterona, que o ovário também produz, uma quantidade pequena, mas bem menor, mas produz, é preciso que os hormônios da hipófise estimulem o testículo ou o ovário. Na hora que eu uso um hormônio de fora, esse hormônio vai inibir a hipófise a produzir o hormônio que estimula o testículo ou o ovário. E com isso, o testículo e o ovário, sem o estímulo adequado, ele encolhe, ele deixa de produzir. É diferente, por exemplo, porque alguém pode falar, puxa, mas e o anticoncepcional? Né? Porque eu uso o anticoncepcional e depois eu paro. Com o anticoncepcional, quando a mulher para de usar, depois ela volta a ovular.
Mas no caso, por exemplo, da testosterona no homem, muitas vezes o testículo atrofia e não consegue voltar a trabalhar. Então é importante a gente entender a fisiologia. Quais são os hormônios que impactam no peso? O que é que eles fazem para poder a gente conseguir entender e não sair fazendo besteira por aí? E tudo eu acho que está em torno muito da alimentação, né? Porque a própria alimentação, ela já faz uma modulação intestinal, né? Ou uma modulação hormonal. Então, se a gente tem uma alimentação, né, que é rica, né, a gente sabe que hoje a gente consegue muita coisa através da alimentação. Então, se a gente tem uma alimentação, por exemplo, rica em fibras, a gente já consegue uma regulação do nosso intestino, já consegue uma modulação de outros hormônios, né? Se a gente dorme bem, se a gente tem uma alimentação leve, a gente já começa a regular esse sono, já começa a regular a melatonina, que modula o próprio sono, e assim vai. Se a gente faz uma atividade física, a gente já libera, né, serotonina, endorfina, que é necessário. Então, acho que os nossos hábitos diários, eles são os maiores reguladores hormonais. Isso, com certeza, isso é uma coisa que é bem importante. É interessante a gente entender, né, um pouquinho sobre isso, porque aí a gente fala de hormônio, a gente antes dizia essa definição mesmo que você colocou, é uma substância produzida por uma glândula endócrina que cai na circulação e vai agir em outro órgão. Isso era a definição de hormônio. Só que hoje a gente sabe que, por exemplo, o intestino também é considerado uma glândula endócrina. O endotélio também, não só tireoide, hipófise, suprarrenal, né? Então a gente tem dois blocos quando a gente fala de hormônios, né? A gente tem os hormônios clássicos, que são aqueles, por exemplo, que têm relação com o peso. Tireoide, né? Os hormônios da tireoide, eles são necessários para um equilíbrio da termogênese. Então, quando o hormônio da tireoide está baixo, quando eu tenho um hipotireoidismo, eu tenho a termogênese diminuída, com isso eu gasto menos energia, existe uma tendência para ganho de peso. Porém, quando essa tireoide é controlada, isso resolve. E aí a pessoa diz que engorda a vida inteira por causa da tireoide. E não é, né? A tireoide, ela pode ser uma vilã, porém, a gente joga ela para o lugar dela, né? Não vai Sim. ficar a vida inteira. Não sei se você tem a experiência, né, de pessoas falando isso. Eu tenho muita experiência nisso. E eu já tive também hipotiroidismo, né? Mas o que aconteceu? Quando eu tive meu filho, eu engordei muito, eu engordei 20 quilos, Matheus. E aí uma paciente minha falou, Pri, tem um negócio agora que tá todo mundo tomando, que é diurético, é termogênico. Eu falei, manda, me dê que eu vou tomar. Eu trouxe dos Estados Unidos um tal de Lipo6 Black. Muda, minha filha, eu tomei esse negócio. Aí eu senti uma taquicardia. Aí meu marido falou assim, você não vai tomar mais isso não. Pegou e jogou fora. Eu, não, meu Deus, que eu paguei caro nesse negócio. Aí tá, joguei fora esse Lipo6 Black. E aí fazia atividade física e eu comecei a emagrecer muito. Eu falei, meu Deus do céu, esse meu spinning tá tendo um resultado excelente. Eu comia e emagrecia. Eu falei, não, já tá demais. Porque eu já tinha emagrecido os 20 quilos, até que eu já tinha aumentado, mais de 20 quilos que eu tinha aumentado na gestação. Aí eu falei, eu vou na endocrinologista ver o que é isso. Quando ela viu, eu tava com hipertiroidismo. Minha tireoide tava pipocando desregulada. E aí, logo em seguida, do hipotireoidismo, eu tive hipotireoidismo. E aí eu aumentei de peso. Mas com a reposição, né, hormonal, eu consegui estabilizar meu hipotireoidismo. Então, eu acho que muitas pessoas, elas se acomodam até com a questão da alteração hormonal, principalmente da tireoide, que a gente fala de emagrecimento. Né? Um bocado de gente aqui que eu faço avaliação fala, ai, Pri, eu tenho hipotireoidismo. Meu metabolismo é super lento, por isso que eu engordei tanto assim. Então, na verdade, elas acreditam tanto nisso e aceitam isso como uma condição que eu acho que elas terminam se acomodando, né? Então, eu tenho hipotireoidismo, eu tô acima do peso mesmo, eu sou gordo, e é isso mesmo. Então, não procura essa modificação. E, na verdade, claro que tem um percentual, né? Porque quem tem hipotireoidismo, o metabolismo fica lento, tudo fica modificado.
mas o estilo de vida e os hábitos alimentares podem até ajudar a regular essa alteração da tireoide. Com certeza. Então, assim, você provavelmente teve, assim, pelo que você está me colocando, uma tireoidite pós-parto, né? Que às vezes Sim, acontece. Depois do parto, você pode ter uma destruição da tireoide, aí os hormônios que estão lá dentro, eles são secretados, você passa por uma fase de hipertireoidismo, depois acontece um hipotireoidismo e muita gente normaliza. Eu tive isso também, mas depois acabei ficando com hipotireoidismo mesmo para sempre. Porque isso não, eu acontece. consegui tirar, eu fui desmamando, né? Hoje eu tenho tiroidite, mas não tenho nem hipo nem hiper. Pois é. Então, assim, isso acontece, mas tem outras pessoas que ficam mesmo com o hipotireoidismo. E como a gente estava falando, é um dos hormônios, né, que pode levar ao ganho de peso. Porém, não tem isso de, eu tenho hipotireoidismo, meu metabolismo é baixo. Você pode ter o metabolismo mais baixo geneticamente. Tá? Que tem Sim. pessoas que têm geneticamente um metabolismo mais baixo do que outras e mesmo alimentando da mesma forma pode ganhar mais peso do que outras pessoas. Então, obesidade é uma doença que é multifatorial. Eu não posso falar de uma coisa só, né, que esteja causando. É interessante que a gente entenda que existe a forma de obesidade sem causa definida, e aqui a gente está falando de algumas com causa definida, que é o hipotireoidismo, que geralmente leva a um ganho de peso, mas que não é exagerado e que não mantém a vida inteira. A doença de Cushing, que é o excesso de cortisol, né? Que não é esse que vem, quer dizer, é o mesmo cortisol, mas não é quando, por exemplo, eu estou estressado, aumenta o cortisol. Ok, aumenta, mas quando eu tenho um tumor produzindo corticoide, então eu vou ter uma obesidade mais que a gente chama central, mas isso é uma doença. E quando a doença é tratada, em geral, o quadro melhora. Pode não resolver a obesidade, mas melhora. E as fases da vida da gente, que os hormônios oscilam, né? Então, assim, a mulher, nesse sentido, ela paga mais. A natureza é mais dura com ela do que com os homens, né? Porque a gente entra no processo de adolescência e aí vem a menarquia e os hormônios mudam todos. Os homens nessa fase perdem gordura e ganham massa magra, os meninos, por causa da testosterona. E as mulheres, mais gordura em nádega, né? E nos locais que são a gordura mais feminina, coxa, nádega. E passa assim a vida dela. Vem as gestações que causam uma bagunça nos hormônios, no emocional e tudo mais. E depois vem a menopausa, em que, de novo, há uma queda dos hormônios que voltam lá como ela quando estava lá na puberdade. Então, há uma tendência para acúmulo de gordura agora na região abdominal, porque ela não tem Sim. mais o estrógeno, deixando a gordura na região de tecido de nádega, de coxa, né? Então, por isso que nessa fase, não tendo uma contraindicação, é interessante a reposição hormonal, né? Porque Sim. aí você pode fazer de uma forma segura, na mulher que não tenha contraindicação, e você vai melhorar muito a qualidade de vida. Então, aí é o ponto. O uso de hormônio é para quem está com deficiência de hormônio. Não é para estar com 30 anos e usar testosterona e estrógeno, porque eu estou fazendo um programa que aí eu só vou envelhecer com 100 anos. Então, assim, a gente tem que ir devagar. Isso é uma coisa que é bem importante. A cautela, né? Uhum. E o equilíbrio. Porque, como você falou, um hormônio ele vai regulando o outro, né? Então, se a gente dá uma dose que não é o adequado para a gente, ou se a gente usar esse hormônio durante muito tempo, vai causar várias alterações. E no caso, por exemplo, das mulheres pós-menopausa, aumenta mais a gordura abdominal, né? E aí tem vários outros riscos, né? Além da obesidade. A gente sabe que tem muita relação gordura abdominal, gordura visceral, com câncer, né? Então, as mulheres que têm homens e mulheres que têm sobrepeso, que têm obesidade, eles têm um risco maior, né? Eu estava lendo um artigo que as pessoas que são, principalmente no câncer de mama, tem muita relação da gordura abdominal com o câncer de mama pós-menopausa.
Então, a gente tem que ficar muito atento aos nossos hábitos alimentares, aos nossos hábitos de vida, porque é um ciclo. Tá me vendo? Me ouvindo? Eu não- Tá me ouvindo? Ouviu? Agora eu tô ouvindo. Agora, Você ouviu o que pronto. eu falei? Eu vi você falando assim da gordura visceral e a importância dos hábitos de vida, etc. Sim. Que tem alguns cânceres Sim, que as pessoas que estão acima do peso, que têm maior gordura abdominal, elas têm um risco maior. exato. Na verdade, é isso, né? A gente tem no tecido adiposo enzimas que transformam um hormônio em outro, né? Então, assim, da mesma forma que a mulher com obesidade, por exemplo, ela se protege um pouco da osteoporose, porque ela produz estrógeno no tecido adiposo, ela aumenta o risco de câncer de mama, por exemplo. Então, assim, é um fator que vai dos dois lados, né? Mas, assim, a testosterona, ela tem um efeito de aumentar, quer dizer, ela queima a gordura de qualquer forma, porém, ela há uma gordura gordura branca, né? Mas, assim, há uma facilitação de haver uma deposição de gordura visceral na mulher na menopausa, porque cai o estrógeno completamente e a suprarrenal, que produz o cortisol, também produz andrógenos. E esses andrógenos fazem essa gordura visceral estarem assim, mais proeminentes. E isso aumenta, por exemplo, mulher, prevalência de hipertensão e de doença coronária no homem sempre é maior até a faixa da menopausa. Quando entra na menopausa, a mulher aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, de doença coronária. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Para cuidar desses hábitos e de como eu posso articular, cuidar dos meus hormônios. Eu não devo, por exemplo, começar um tratamento que tem que ser multiprofissional, o tratamento da obesidade. Tratamento de Sim. obesidade não se faz com um profissional só, né? Então precisa de uma equipe. E a primeira Então, coisa, você precisa saber como você está. exatamente. Porque não adianta você começar um plano alimentar, o melhor plano alimentar do mundo, se você tiver com seus hormônios todos bagunçados, Exatamente. né? Exatamente. Por isso que é tão importante avaliar, fazer esses exames, porque se a gente fizer tudo em conjunto, aí o resultado vai ser bem melhor. Com certeza. Mudar. Agora, tem uma questão que é bem peculiar. Assim. As pessoas que estão obesas, que estão acima do peso, elas produzem maior quantidade de leptina, né? Que é o hormônio da saciedade, porque ele é produzido pelo tecido adiposo. Já que elas produzem, queria que você explicasse para o pessoal, né? Já que elas produzem tão mais leptina do que uma pessoa com peso normal, por que elas não conseguem ter essa saciedade? Repare, Priscila, a leptina, quando ela foi descoberta, o que se pensou? Resolvemos o problema da obesidade, porque vamos dar leptina. Na hora que der leptina, um análogo da leptina, está resolvido já que aumenta a saciedade. Mas o que acontece? Os pacientes com obesidade têm resistência à ação da leptina. Então, se tem resistência à ação da leptina, eu estive no lançamento de uma medicação à base de leptina num congresso europeu há 1000 anos atrás. E assim, era o stand maior do congresso, porque ia ser a resolução de tudo, porque em ratos funcionou bem, em alguns estudos em humanos, mas depois foi visto que não tinha validade justamente por isso, porque eles têm uma resistência aumentada à leptina. Então, eles não respondem com a diminuição do apetite que as pessoas outras vão ter. Então, a leptina e a adiponectina, que é uma outra substância que não interfere no apetite, mas é um hormônio do bem, são os únicos hormônios que protegem, na verdade, do excesso de peso e, assim, dos efeitos deletérios que essa gordura no tecido adiposo em excesso vão apresentar. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, porque a gente estava falando antes dos hormônios
mesmos, clássicos, né? Então, Sim. das glândulas que a gente tem, hipófise, que libera hormônios para controlar as outras glândulas. Tireoide, o hormônio tireoidiano acelera o metabolismo. A falta dele gera obesidade. Cortisol aumentado gera obesidade, né? A falta dele são outros sintomas. Estrógeno e testosterona. Testosterona em excesso faz perder peso, né? Mas o estrógeno, ele pode facilitar o ganho de peso quando a gente está usando numa dose além do que a gente precisa. Mas além deles, tem os outros hormônios que se descobriram depois. Quando eu estudei lá há 1000 anos atrás, eram esses. Aí tem aqueles que são produzidos pelo intestino, né? O GLP-1, por exemplo, o peptídeo análogo do glucagon, que é hoje utilizado em medicação para emagrecer, né? Todo mundo compra na farmácia, né? Compra. Gente, vou falar o nome aqui popular, né? Que é a Victoza. Que é a liraglutida, na verdade, né? Que é o Victoza, é a medicação que é a liraglutida, ele é um análogo do GLP-1. O que é o GLP-1? É uma substância produzida pelo intestino. Quando chega a glicose no intestino, então é uma substância que vai estimular o pâncreas a produzir insulina, por isso que ele foi criado para tratar diabetes. Se você for na bula do Victoza, é para tratar diabetes, da liraglutida. Porém, quando foram feitos os estudos, o que é que ele faz? Então, ele aumenta a secreção de insulina, ele retarda o esvaziamento do estômago e também diminui a fome a nível central. Então, opa, beleza, porque é uma medicação mais inteligente do que o que a gente tinha antes, a sibutramina, que só fazia agir no sistema nervoso central. É uma medicação excelente para diabetes, excelente. Das melhores medicações, reduz risco cardiovascular, melhora desfecho cardiovascular, desfecho renal, medicação muito boa. E aí, a liraglutida foi estudada com uma dose maior para obesidade e é aprovada hoje com outro nome comercial, também para obesidade. E a gente tem outros análogos do GLP-1 agora, que são usados semanalmente, porque é injetável. Então, assim, ao invés de fazer a injeção diário, é semanal. Esses também ajudam a perder peso, mas não estão liberados ainda oficialmente em bula para tratamento da obesidade. As pessoas usam várias coisas, né? Aqui no Brasil não tem derivados de fentermina, que aumentam o gasto energético. Que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A medicação que você tomou, provavelmente, como é o nome? Lip não sei das quantas. Lipostase Black. Lipostase Black. Nem deve existir mais. Mas nos Estados Unidos, aqui também, tem um monte de coisa desse tipo, né? Então, provavelmente tinha hormônio tiroidiano, tinha fentermina, muita cafeína, e isso pode levar à morte, porque você pode ter uma arritmia e uma parada cardíaca. Então, precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? Não é brincadeira mexer com isso. Muda, mito ou verdade? Água com limão em jejum regula a insulina? Não mexe com a insulina. Ela pode tirar o apetite ou sei lá o quê, mas não mexe, né? O que vai regular a insulina é você comer uma alimentação mais rica em fibra, porque aí vai chegar açúcar mais devagar na circulação. Então, por exemplo, eu digo sempre aos meus pacientes, se vai comer alguma coisa doce, que não aguenta de jeito nenhum, que vai morrer, é melhor comer depois que tenha comido alguma coisa com fibra. Por quê? Porque isso vai retardar a absorção da glicose. Se retarda a absorção da glicose, o pâncreas tem mais tempo para secretar a insulina. Então, isso é muito melhor. Água com limão as pessoas usam, né? Não sei, né? Tem quem use para... Não queimar gordura com água com limão. Não vai. Né? Então, isso é mito. Aí tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler aqui para você. Tem o hipotiroidismo. Isso dificulta a manutenção do meu peso?
Oh, Isso porque, eu vou explicar, porque ela tá. perguntou se dificulta a manutenção. Essa paciente, Tânia, ela tá no 5S, né? Então, ela é uma paciente que já tem 60, mais de 60 anos e ela tinha sempre dificuldade para emagrecer por conta desse hipotireoidismo e por conta também, né, que ela tem problema no joelho, não conseguia fazer uma atividade física. E no 5S ela perdeu 13 quilos, agora em 3 meses. Por isso que ela está perguntando se vai dificultar essa manutenção. Oh, Tânia, o que precisa ver é em que nível está o seu TSH, certo? Porque quando a gente muda o peso, às vezes a necessidade do hormônio muda também. Então é importante que você consulte o seu endocrinologista, porque às vezes a gente olha a dosagem do hormônio, está numa faixa de normalidade, mas não é o nível que a gente quer que fique. Então, eu quero que o TSH fique em torno de 1,5, 2,5, e o TSH está em 3, está em 3,5, está no nível que é normal. Porém, essas pessoas com TSH de 3, 3,5 vai ter um metabolismo um pouco mais lento, então isso é importante. Agora, o que os estudos mostram e a gente vê na prática é que a manutenção do peso depende muito da quantidade de massa magra também, manutenção do peso perdido, né? Para evitar o reganho, que é o grande medo que a gente tem, né? Então, é importante, muito importante a atividade física que ela puder fazer. Às vezes não pode, não vai fazer uma atividade física, não vai correr porque o joelho está ruim. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma hidroginástica, eu posso fazer um pilates, eu posso fazer o quê para poder ganhar massa magra? Porque antes a gente falava que só o exercício aeróbico era importante, mas hoje não. Porque a massa magra, a taxa de metabolismo basal, que é o que eu gasto de energia para viver, ela depende da quantidade de massa magra. Então, quando eu ganho músculo, isso me favorece a perda de peso, né? Então, isso é uma coisa importante. Porque quando a gente perde peso, o que é que acontece? O organismo entende que acabou a comida no mundo, que você vai precisar de mais. Porque eu digo isso aos meus pacientes. É por isso que a gente tem que ter um período de manutenção. Porque senão você vai acabar ou comendo mais, porque é a história que a gente estava discutindo em off, né? Do aumento da grelina depois que a pessoa emagrece. E outras substâncias mais. O que acontece? O seu organismo entende que você está num set point, num peso abaixo do que ele está acostumado. Então, ele entra num regime, não sei se você vê isso, né? Eu até preciso conhecer melhor, que você me apresente mais esse tratamento, né? O que você vem fazendo com tanto sucesso, 5S, e que me parece que é uma coisa assim, bem estruturada, porque tem um momento que a pessoa tem mais dificuldade mesmo de perder peso, depois daquele início. Por quê? Sim. E a gente precisa entender e acolher isso, porque senão desespera. Não está dando resultado, não, vou parar. Vou mudar, vou para outro médico, me dê um remédio mais forte, faça um milagre. Mas o organismo, ele começa a se preparar para um momento que ele está entendendo que está errado. Então aí você tem que ter um esforço que é maior, porque aí você aumenta a grelina, você pode alterar outros hormônios que vão facilitar o ganho de peso se você não ficar atento. É por isso que o exercício aí é tão importante. E a equipe mude, né? A equipe mude, porque nesse momento que está ali, você com apoio para você não seguir em casa, ainda mais esse período agora de festa que vem, né? Que o povo quer entupir todo mundo de comida. Ai, meu Deus do céu. Isso aí é uma perdição. Mas a gente fica. Entrou dezembro, a gente já associa isso, né? Entrou dezembro, já vou enfiar o pé na jaca, né? Já entra dezembro, já pensa só na noite de Natal. E eu falo para os pacientes, eu falei, gente, o Natal é uma noite só. O Natal é do dia 24 para o dia 25, então não encara o dezembro todo como jacá, não. Porque você. E é bacana esse momento do dia 24 para 25, você tem que comer o que você gosta, porque essa memória afetiva que o alimento traz é importante. Né? Não significa dizer que você não vou comer na noite de Natal, não vou fazer 5S, não vou entrar em qualquer programa de emagrecimento, porque tem o Natal aí, tem as festas de fim de ano. Mas só que você não significa dizer que nessa noite você tem que se privar de tudo. Agora você vai fazer escolhas inteligentes. Com certeza. Né?
E a vida vai ser assim, Uda. A gente vai para o aniversário, a gente vai comer um brigadeiro. A gente não pode demonizar o alimento, a gente vai comer uma torta. E agora o importante é que isso não seja rotina. Porque o que faz o aumento de peso, o ganho de peso, não é o que você faz uma vez na vida ou na morte, né? É o que você faz diariamente. Então aí é mais um sabotador que entra nessa história aí de que a gente vai procrastinando e vai adiando essa nossa mudança de estilo de vida. Pois é, eu digo muito assim, ó, vai perder ficha numa coisa ruim, deixa para perder É, numa coisa bem boa, né? Então, assim, vou comer exatamente. um pão. Lá, minha família é de Aracaju, né? Então, come muita coisa com açúcar. Por exemplo, a empinha com manteiga e açúcar. Cuscuz é com Jura? manteiga. Aracaju é assim, todas as Nunca pessoas. comi aipim com É açúcar. assim, tudo em Aracaju é com manteiga e açúcar. Então, assim, se você vai fazer isso no dia a dia, não é melhor deixar e no fim de semana ou no aniversário que você queira comer uma torta bem boa? Então, assim, é Exatamente. melhor. Agora, tudo tem que ter bom senso, né? Bom senso. E não querer, Pri, é isso que eu falo sempre, é a coisa rápida e milagrosa. Ok, pode ser rápido com um choque de realidade no organismo, com uma dieta mais restritiva há um tempo e depois você... Mas, ainda assim, você tem que ter a sensação de que assim, eu posso aqui escapar e Sim. prestar e retomar, porque eu não posso pensar, comi, pronto, acabou. Acabei, perdi todo o meu esforço. E não é por aí, né? É porque você tem que. É muito bacana quando você está num programa assim, porque você vai fazer. Na verdade, você vai mergulhar no seu eu, né? Então você vai ver os ganhos, você vai ver as perdas, vai colocar na balança o que realmente é importante para você. Quando desanima, tem um grupo lá para te animar, porque o importante é você reconhecer que faz parte do processo. E o que acontece é que muita gente fica procurando dietas milagrosas, fica na internet, dieta de perder 10 quilos em 30 dias, dieta de perder não sei quantos quilos, entendeu? E aí fica nessa correria, passa a vida toda atrás de dieta. Eu conheço pessoas que passam a vida toda pesquisando uma dieta. Né? Eu já fiz a dieta da sopa, eu já fiz a dieta da maçã, eu já fiz a dieta do shake, eu já fiz isso aqui, vai lá. Fica buscando dieta e não busca mudança de estilo de vida, né? Porque essas dietas, elas vão poder, até emagrecem, mas não sustenta. Você não vai passar o resto da sua vida comendo maçã, você não vai passar o resto da sua vida comendo sopa, você não vai passar o resto da sua vida tomando shake, né? Então, o emagrecer é fácil. O difícil, dieta da lua, É. o difícil é manter. E quando você está focado só nesse emagrecimento rápido, você vai entrar no efeito rebote sempre. Sempre você vai ter esse efeito rebote, você não vai conseguir sustentar isso pro resto da sua vida. Então, o importante realmente é você encarar o alimento, enxergar esse alimento, fazer escolhas certas, escolhas saudáveis, fazer coisas que façam bem, escolher uma atividade prazerosa, ter boa noite de sono, porque não adianta você lá se acabar só na maçã e dormir mal, né? Não adianta você se acabar na maçã e ser uma pessoa estressada, porque tudo isso vai influenciar, né? Vai regular nossos hormônios, vai desequilibrar esses hormônios, tudo é estilo de vida. Pois é, e as coisas precisam ser sustentadas, né, Pri? Não adianta alguma coisa que me E prometa um efeito rápido com uma coisa assim, eu não quero, só dar um exemplo, né? Assim, por exemplo, os estudos mostram que mudança de estilo de vida em quem tem pré-diabetes pode reduzir a possibilidade dessa pessoa que tem pré-diabetes de evoluir para diabetes em até 60% dos casos. Só que aí no mesmo estudo foi utilizado a metformina, que é uma medicação para diabetes. E está na bula da metformina que pode usar. Agora, o que acontece? Quantas pessoas conseguem mudar o estilo de vida? Aí acham que usando só a medicação vai resolver o problema. Então, às vezes, quando a gente vê que não vai de jeito nenhum, a gente usa sim medicação. Eu não estou demonizando medicação para emagrecer. Eu acho que tem casos que precisam, sim. Obesidade é uma doença e tem gente que não vai conseguir se não tiver. E existem medicações para isso e a gente precisa utilizar, né? Agora, utilizar com responsabilidade.
utilizar com o que está baseado em evidência científica. Agora nós estamos vivendo a moda de todo mundo recomendar qualquer coisa, né? Achando que está certo. E vamos se encher de medicação que não tem evidência científica, mas porque ouviu dizer. Para a obesidade é a mesma coisa. É uma pandemia, a obesidade, como a que nós estamos vivendo, só que não é contagiosa. É a maior pandemia do mundo, né? A Organização Mundial de Saúde já decretou isso há muito tempo, porque assim, as pessoas nos Estados Unidos agora, recentemente foi publicado, 70% das pessoas acima do peso, 70%. Né? Então, assim, é um absurdo. Dessas, quantas vão evoluir? Isso as crianças também. Então, assim, existe uma questão que é precisa ser vista como um problema de saúde pública, né? Que as pessoas precisam. Agora está todo mundo mais em casa, etc. Porém, dá para fazer atividade física. Eu tenho um paciente que anda dentro de casa, conta X passos e anda lá. A mulher já está doida vendo ele rodar, mas assim, ele tinha o hábito de fazer atividade física, está com medo de sair, mas conseguiu fazer alguma coisa para manter um hábito saudável. Então, isso é muito importante. Se a gente não mudar nossos hábitos, até uma bariátrica você volta a engordar. Então, você vai usar esse medicamento, você vai emagrecer, mas se você não fizer junto com uma alimentação saudável, né, com a prática de atividade física, você vai voltar. Eu tenho um amigo que eu nunca vou me esquecer dessa cena. Ele fez uma bariátrica e a gente saiu para comer um caranguejo. E aí ele pediu lá, a gente pediu uma lambreta. Uda, ele não tinha sido trabalhado, não sei, a mente dele, como diz, a mente ainda era de gordo. O estômago dele, o intestino, não aguentava mais. Ele mastigava e cuspia e jogava fora. Da ansiedade, ele mastigava e jogava fora, mastigava e jogava fora. Ele não aguentava comer, mas aquele hábito dele de comer com ansiedade, eu fiquei, isso aí marcou minha vida. E depois ele voltou a engordar tudo de novo, né? Então, assim, as pessoas que vão fazer uma bariátrica, elas precisam ser trabalhadas também, né? Com acompanhamento psicológico e com mudança de hábito. Porque não adianta você fazer a bariátrica, colocar lá o balão e comer pouco, mas comer uma torta de chocolate, né? Então, nem todo mundo que é magro significa dizer que é saudável. Com certeza. Isso a gente tem visto muito, né? Pacientes que fazem cirurgia bariátrica voltando a engordar, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto, né? Eu tenho um ambulatório de obesidade que eu acompanho pacientes esse ambulatório é só de obesidade, no serviço público e acompanho também no consultório. Então, eu tenho visto demais, né? Demais, porque não resolve, tem a questão, assim, psicológica. Então, a gente precisa trabalhar muito o emocional para submeter a cirurgia bariátrica. É lógico que emagrece. Vai emagrecer. Porém, depois o reganho é muito frequente. E aí vem até as questões, né? Por exemplo, não é todo mundo, porque tem pacientes que os níveis de grelina, por exemplo, né, pós-bariátrica, né, podem estar diminuídos até muito tempo depois da cirurgia, e tem pacientes que vão ter um resultado melhor até por causa disso, depende também do tipo de cirurgia que é feito. Mas, se não trabalhar o emocional, eles voltam a comer mais, a bolsa do estômago distende, e estão voltando a engordar, e às vezes pior. Por quê? Porque tem uma desnutrição programada, que a bariátrica faz isso, né, muitas vezes, e às vezes desenvolve outras compulsões. Compulsão de compra, compulsão de álcool frequente demais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, olhar para você com essa casinha aqui que Papai do Céu deu, né, como uma coisa muito preciosa que a gente tem que cuidar, né? E tomar muito cuidado com isso. O foco hoje é a questão dos hormônios, né? Então, assim, não achar que eu vou fazer reposição de hormônio, eu preciso usar o hormônio que está com deficiência. Com deficiência, né? Então, por exemplo, uso de hormônios de crescimento. O uso de hormônio de crescimento vai fazer perder massa magra, mas vai aumentar o risco de diabetes, vai aumentar o risco de neoplasias. Então, assim, não tem nada que seja inofensivo completamente.
tá? Então, assim, eu preciso repor como? Eu tenho hipotireoidismo. Se eu não usar hormônio de tireoide, como a paciente que você falou aqui também, que está aqui assistindo a gente vai entrar em hipotireoidismo grave. Então, a gente precisa usar. Na menopausa, é uma escolha usar ou não usar o hormônio. A pessoa não vai morrer se não usar. Mas também, se usar com cuidado, já que está deficiente, ok. Mas você ficar usando hormônios desnecessariamente é uma temeridade. E a gente vê muita gente usando e prescrevendo isso, né? Virou uma modinha, como você disse. Você falou do GH. Fisiologicamente, depois dos nossos 45 anos, a gente diminui a produção até encerra a produção do GH. Todo mundo, já que a gente diminui muito essa produção, é necessário todo mundo repor? Não, de jeito nenhum. Justamente porque eu não tenho, assim, uma reposição segura de GH sem aumentar riscos, né? Então, Sim. assim, é muito cuidado. Até quem faz uma cirurgia na hipófise e aí lesou as células produtoras de GH. Esses pacientes que têm os GH completamente zerados, aí sim eles se beneficiam, porque eu preciso, é como as crianças que têm deficiência de hormônio de crescimento. Eu vou usar, mas até elas crescerem. Depois elas continuam com a deficiência de hormônio de crescimento. Mas elas já estão adultos e os riscos de ficar usando a vida inteira, os estudos não mostram assim, que elas devem usar por toda a vida. Então vai se equilibrando, entendeu? Então não é todo mundo que tem que usar, não. Como não é todo mundo que deve fazer reposição hormonal na menopausa, né? Porém, tem muito mais estudo. O pH tá bem na moda, né, Uda, agora? Exato. Tá bem na moda, mas a gente tem que ir com muito cuidado. Como tem várias coisas na moda, né? Mas, assim, nós precisamos entender que precisa se fazer medicina baseada em evidência, né? Então, assim, medicina baseada em evidência se diz assim, o que é que os estudos mostram? Os estudos dos estudos mostram o quê? Não é porque teve um estudo com 30 pacientes que mostrou um efeito benéfico que eu vou dizer amém e prescrever para todo mundo. Exatamente. Porque até mesmo o uso de um anticoncepcional, ele precisa ser orientado por um médico, né? Imagine um GH, que a partir daquele momento que você repõe GH, você pode proliferar outras células, como você falou, as células cancerígenas também, né? Se você tem lá um gatilho de uma célula já, né? Em proliferação, então tem que ter esse acompanhamento. E como você falou, hoje em dia está tudo muito banalizado, né? A pessoa mostra a cara, mostra o corpo lá escultural, eu tomo isso. Às vezes nem toma. Isso. Aí a pessoa alega que vê lá, né, a influencer dela, ela tá tomando isso, eu vou tomar também. Não sabe se pode, se não pode. Professor Roberto Barros, que foi meu colega lá na Unifax, está aqui colocando as chamadas meta-análises. É isso, são as análises dos estudos. Então, a gente tem as revisões sistemáticas e as meta-análises que fazem isso. O que me aborrece, eu recebo paciente paciente me manda áudio de um médico, não sei de onde, que recomendou usar X dose de determinado hormônio. Olha aqui, doutora, ele está dizendo que faz bem. Aí eu digo, então vai, segue. Eu vou dizer o quê, Priscila? Entendeu? Porque assim, eu estou estudando, eu estou dizendo... Uma pessoa que é uma blogueira, né? Tá lá um corpo maravilhoso, a mulher se acaba de malhar, tem uma alimentação toda controlada, aí recebe de uma empresa para um suplemento, eu tomo isso, né? Isso que deixa meu corpo assim, aí vai lá a pessoa lá que acha que realmente é isso, começa a consumir, nem sabe o que está colocando para dentro. Então, esse mundo digital, ele tem um lado positivo, porque realmente a informação veio para todo mundo mais fácil, né? Então, hoje a gente está aqui nessa live, um luxo com você aqui explicando para a gente, graças a essas tecnologias, a esse mundo digital. Mas, em contrapartida, também tem muita coisa errada, né? Muita gente se iludindo, muita gente vendendo o que não presta, muita gente mostrando o que não é, e a pessoa lá desinformada, né, vai estar lá, a gente é esponja, e aí a gente só vai absorver o que realmente é importante e realmente faz bem pra gente, né? Por então isso... tem que ter essa lucidez. Exatamente, eu acho importante, né, eu sou professora também,
E isso de formar os novos profissionais de saúde, né? Não só os médicos, todos os profissionais da área de saúde, com essas informações em mente, né? A gente coloca isso, né? Fuja do dinheiro fácil, não chega nada fácil assim. Então, toma aqui, prescreve aqui essa medicação lá da minha farmácia. Cuidado muito com isso, né? Então, assim, se a gente coloca que eu preciso trabalhar com relação ao que tem informação, porque as pessoas querem o resultado, Pri. Então, assim, e Sim, pagam quanto for para emagrecer, vai injetar que boa na veia, emagrece, poda aqui o braço. Toma, doutora. E vai custar exatamente. R$ 10.000, não tem problema. Então, assim, é muita responsabilidade da gente, né? Indicar alguma coisa que não tem evidência, Respaldo. respaldo. E segurança. Segurança, porque assim, ó, é um risco. Ok, tem medicações que estão aprovadas para diabetes, outras até via oral, que aumenta a excreção de glicose pela urina. Emagrece. Emagrece. A gente usa para o diabético obeso, fantástica medicação, mas não está aprovada para obesidade. Se você utilizar e o paciente tiver uma cetoacidose com açúcar normal, que é uma condição rara mais grave, isso daí foi uma prescrição off-label, como a gente chama, não está em bula. Então, eu não tenho respaldo para isso. Então, a gente precisa deixar muito claro essas coisas para a gente. Aí eu vou estar vendendo uma coisa que eu não tenho algo atrás me respaldando, que é o que está em bula que eu posso utilizar. Entendeu? O que todo mundo quer também é emagrecer fácil. Gente, ó, emagrecer não é tão fácil, né? Porque você vai mudar seus hábitos, você vai mudar o seu paladar, você realmente vai passar por uma reprogramação. Então, esse negócio, desafio 15 dias, né? Então, você entra no desafio, corre, corre, corre lá. Mas você tem que realmente ir com calma, você tem que conhecer no seu corpo, você tem que ir fazendo experiências com alimentos saborosos, porque quando a gente fala de restrição alimentar e de dieta, a gente só associa o quê? A lá aquele alface sem graça, né? Aquele tomate, aquele frango grelhado. Então, realmente, você tem que ter força de vontade, ter boa vontade também nesse processo. Até porque não vai acontecer de um dia para o outro, né? Estudos mostram que nós precisamos de 21 dias consecutivos, né, para poder fazer essa reprogramação, para que esse hábito vire rotina. Então, é igual água com limão. Eu tenho que tomar água com limão todo dia. O primeiro dia você vai tomar, vai passar 2 dias sem tomar, o terceiro dia você vai tomar, e aquilo vai virando hábito. Igual nossos filhos, quando a gente coloca para escovar o dente, né? Tem que escovar o dente todo dia, acordou e escovou o dente. Ele vai escovar um dia, outro dia vai esquecer, mas daqui a pouco aquilo vira hábito. Então, assim também acontece, né? Com tudo que a gente, de novo, que a gente quer fazer. Então, tem que ter calma, tem que conhecer o processo, tem que reconhecer que durante esse processo vão ter dias bons, vão ter dias ruins. Nem todo dia você vai perder peso, porque, como a gente sempre fala, a obesidade é multifatorial. Então, aquele dia você pode fazer a alimentação toda certinha. Bebi água, vários pacientes no 5S falam, Pri, eu bebi água, eu fiz a alimentação toda certa. Ela fala para a nutricionista, Nutri, eu fiz a alimentação certa. Bebi água, a quantidade de água adequada e não perdi nada. Aí a nutricionista começa, tá, vamos lá. Você dormiu bem? A noite foi péssima. Eu tive insônia, eu tive não sei o que, ponto, não dormiu bem, né? Como foi seu estresse? Poxa, eu tive um dia estressante. Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que cuidar de todas essas casinhas, né? Não adianta só você vai passar o dia todo tomando sopa. Que vai emagrecer? Vai emagrecer. Mas é isso, você tem que olhar você como um todo, né? Porque eu acho que tenho certeza, quando a pessoa se predispõe a fazer uma mudança, porque aquele sobrepeso, aquela obesidade, está realmente comprometendo, porque o peso não é só mesmo o peso na balança, né? Quando a pessoa está obesa, tem o peso das dores, tem vários pesos emocionais. E se a gente não cuidar dessas outras questões, a gente não vai conseguir essa manutenção. E aí vem o efeito rebote, vem a desacreditação, né? Vem todo aquele processo de depressão que aí ela já vai acreditando que nunca vai conseguir. Então, é o que eu sempre falo.
não precisa ir rápido, precisa começar e se conhecer, né? É a maior forma de autocuidado é quando você começa realmente a resgatar questões que para você estão influenciando na sua vida negativamente. Com certeza, Pri. Eu acho que você falou assim, bem essa forma global, né? Que é importante, né? Eu vi um comentário aqui de Angélica há pouco falando assim da relação com o alimento. Isso é uma coisa que é importante também, né? O que é que isso eu estou precisando desse preenchimento, dessa coisa que me acalme. Então, por isso que o tratamento multi, né? Então, assim, o papel do psicólogo aí, porque assim, claro que todos os Muito, profissionais de saúde vão ser um pouquinho de cada coisa. Né? Eu não vou ser sim, endocrinologista achando que eu não vou ter que entender de gente, de alimentação, de corpo, de sim, exercício. A gente tem que olhar para um todo, né? sim, Todos os profissionais. Claro que cada um, quem vai prescrever a medicação é o médico, quem vai prescrever a dieta é o sim. Cada nutricionista, é o macaco no seu fisioterapeuta. galho, né, Lu? Exatamente. Mas a gente tem que dar uma puladinha no galho do outro e saber o que está acontecendo. E a questão emocional é extremamente importante, né? Porque tem uma coisa de ansiedade, e o que é que o perder peso me traz, né? Às vezes a gente vê no paciente que perde muito peso na bariátrica que não se reconhece. É um Sim. problemão, porque nem a pessoa, nem o companheiro, e aí isso gera uma instabilidade até. Entendeu? E como muitas pessoas também, como você falou, elas usam a comida como um acalento, né? Como meio de compensação. Exatamente, Quem exatamente. nunca chegou em casa de um dia estressante e falou, ai, gente, hoje eu mereço um vinho, hoje eu mereço um bolo, hoje eu mereço, né? Hoje eu mereço, porque realmente a comida dá prazer, né? A comida dá aquela sensação de bem-estar e é maravilhoso e faz parte também do processo, né? Se comer bem, você chegar em casa, tomar o seu vinho, se você gostar de vinho, faz parte desse processo. Agora, o que você não pode é todo dia se merecer. Não, exatamente, porque isso vira um efeito de boicote, né? É, É de você ir procrastinando uma decisão que você tomou, porque assim, eu mereço. Só que você merece sempre, mas então, assim, sempre tem que, ok, eu mereci hoje, mas amanhã eu vou dar o gás, vou correr mais um pouquinho, ou vou fazer alguma outra coisa, então tem que até cuidar tentação. disso, porque isso é um boicotador interno, né? É. E a gente, além dos sabotadores internos, a gente tem os externos, né? O marido, menina, você precisa emagrecer, não, você tá ótimo. Ou a mãe, ou o parente. Bora só, você tá naquele programa certinho. Ah, você tá chata. Come só hoje esse bolo aqui, né? Só hoje. Enfim. Aí eu Mas digo, faz a parte desse gente, processo. a gente tem que ter o apoio do familiar, né? Eu agora, assim, ó, eu tenho tô me lembrando aqui de uma paciente minha diabética, que eu não conseguia enxergar onde é que estava o gap do açúcar que subia em determinada hora. Eu digo, ó, você vai me fazer um diário. Não é só da glicemia, não. É do seu dia. Então escreva durante 3 dias, além da glicemia do dedo, como foi seu dia, como é que você acordou, o que é que você comeu, se brigou com a mulher, Marido. se elas são casadas, é um casal. E aí, assim, pronto. Aí eu vi onde é que estava o ponto. E aí eu pude, porque é muita coisa. Então, assim, diferente, por exemplo, quem tem colesterol alto, toma um remédio e vai baixar. Um ou outro que não baixa. Mas o peso e a glicemia não é assim. Não é. É multifatorial demais. Então a gente tem que olhar muito mais aberto, porque senão a gente não consegue dar conta. Você falou do colesterol, aí eu pergunto várias vezes na avaliação, como é que tá o colesterol? Ah, meu colesterol é normal. Aí quando eu pergunto depois, toma remédio? Ah, eu tomo civastatina. Então, assim, as pessoas, né, que fazem uso de insulina ou de remédios para controlar a pressão, ou elas acham assim, ah, tá normal porque eu controlo a pressão. O filho mesmo do meu cunhado, ele tem diabetes, né? Diabetes juvenil. E aí ele come esse biscoito de chocolate. Eu falei, meu menino, você não é diabetes? Ah, mas eu tomo remédio. Então, o pessoal ainda tem isso na cabeça. Ah, meu colesterol é normal. Eu É, posso. Eu falei, meu Deus do céu, você toma medicamento, daqui a pouco essa dose vai ser pouca, você vai aumentar a é dose e cada verdade. vez vai aumentar É. a dose se você não mudar a alimentação.
Hoje, nas crianças, a gente, até em adulto, às vezes a gente deixa, viu, Pri, comer um biscoitinho de chocolate e toma insulina rápida, ultra rápida. Mas não é toda hora, né? Claro que não. Se Não, é a toda hora, alimentação vai deles é acabar chocolate, engordando. chocolate É, Eu falei, 1 hora, você vai aumentar é. essa sua dose, você tem E que fazer aumentar o o quê? peso, né? Pois é. Então, eu acho que eles caem até nessa mente pra mim, vai mentindo pra mim que tô gostando, né? Meu colesterol é normal, mas eu tomo civastatina. Minha Pois é. pressão é normal, mas eu tomo meu remédio de pressão. E aí a outra coisa que a gente fala da importância da avaliação clínica, porque o colesterol, por exemplo, o que é normal no laboratório, não vai ser normal para todo mundo, porque vai depender do risco cardiovascular. Então, para a pessoa de alto risco, eu vou ter um valor, de médio risco, eu vou ter outro. Então, assim, esse acompanhamento é extremamente importante em todo o processo, né? Porque senão você pode estar bem, achar que está bem e não estar. Né? Então, isso é uma Exatamente. coisa que é importante. E o mais difícil de tudo que eu acho, Pri, é o peso. Olha, lá no meu ambulatório de Brotas, né, que é do SUS, lá da Escola Baiana, a gente está terminando um trabalho agora, eu estou com algumas estudantes de graduação e uma doutoranda, a gente vendo o acompanhamento de 10 anos. O que a gente tem observado é que as pacientes melhoram as taxas todas. Melhora açúcar, melhora colesterol, melhora a pressão. Mas o peso, ó, a sanfona. Emagrece, depois volta a engordar, depois emagrece, depois volta a engordar. Então, tem algumas com a perda sustentada, mas a maioria não mantém atividade física ou cheio de problema em casa, etc. Aí volta a ganhar. É por isso que o trabalho tem que ser seu, de cada um, né? Porque se Exato. você não mudar internamente, isso não vai resolver. Você falou do diário, no 5S, os pacientes eles É, recebem um diário, joia. chamado Diário da Transformação. Aí você tem Maravilha. lá as carinhas, né? O sono, a quantidade de água que você bebeu durante o dia, o intestino funcionou, né? Perfeito. Então, tudo isso ele vai pontuando e quando a gente tem nossos encontros aqui, eles trazem esse diário para a gente fazer uma leitura para realmente ajudar nessas outras questões, né? Porque comer lá é mais fácil, mas essas outras questões emocionais Tudo. de intestino são bem mais complicadas. E aí a nutricionista tem que entrar imediatamente com estratégias para melhorar o intestino, para melhorar a quantidade de água, né? Então, o que você falou, eu lembrei, quando o 5S tem, e é muito importante. E é muito interessante quando a gente lê o diário, e quando a gente vê o dia que ele não perdeu peso, e o dia que ele teve o paciente teve realmente uma melhor repercussão no tratamento. Deixa eu ver que horas. Ludinha, você tem compromisso agora. É. Eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada. Você é tão disponível. Na verdade, eu fico até lisonjeada, porque você é um luxo estar aqui comigo hoje nessa live, trazendo todas essas questões, esclarecendo essas dúvidas, porque a gente, enquanto profissional de saúde, realmente a gente tem que trazer à tona essas informações que a gente sabe, não dá para guardar numa caixinha, né? Que a gente quer realmente um mundo mais saudável. Então, a gente fazendo essa nossa parte aqui, a gente já está trazendo informação para quem está assistindo. Quem não conseguiu assistir, vai lá, a Rev Mais tem um canal no YouTube, que as lives ficam lá e todo dia a gente traz conteúdos novos e informações. Pô, Priya, muito obrigada. Assim, eu lhe admiro demais. Você é uma profissional maravilhosa. Muito bom ver esse caminho, né? Eu lhe conheci lá atrás, esse caminho que você construiu de sucesso, trabalhando com a obesidade de uma forma séria. Então, é muito, muito bacana isso acontecer. E a gente poder falar sobre isso e esclarecer as dúvidas é muito, muito legal. Conte comigo, sempre. Pois é, agora que a gente se reencontrou, eu não vou te largar mais. Você Não. sabe que eu tô aqui do lado, né? Tá joia, meu amor. Adorei seu espaço, adorei lhe ver. Beijo, Muito obrigada a todo legal. mundo aqui que Beijo. acompanhou a live. Boa Tchau, noite. gente. Então, obrigada, gente. Quem não conseguiu ver a live toda, vai ficar salva no YouTube. E eu vou postando aos poucos aqui também no Instagram da Rev, tá bom? Qualquer dúvida, se não conseguiu esclarecer nessa live, vocês podem estar mandando no direct
que aí eu passo para a UDA ou eu tento ajudar vocês também de qualquer forma, tá bom? O importante é a gente trazer essa informação e se comunicar, tá bom? Comunicar de uma forma responsável e trazer realmente as consequências, as dores, os tratamentos para quem quer emagrecer. Obrigada a todo mundo. Boa noite.